Exercício número 2. Uma partícula obedece à seguinte função horária. S é igual a 15 menos 3t no SI. Determine, 2 pontos. Bom, essa questão é muito parecida com a questão anterior que apresentei para vocês, tá? Então a gente vai fazer os mesmos processos aqui, identificar quem é o 15 e quem é o menos 3. Lembrando que o S, que é a posição final, e o instante de tempo ficam em abertos, porque eles são variáveis, um depende do outro. Bom, na verdade, o S depende do T. Então você vai achar um valor de S, né, se você tiver um valor de T. E ao contrário também, você pode ter um valor de S e depois encontrar T. Enfim, um depende do outro sim. Tá? Então vamos lá. Então, no primeiro item, o item A pede para calcular o espaço inicial e a velocidade e escalar. Então, pessoal, novamente, ó, peguei a fórmula, tá, normal, sem os valores, né, a fórmula toda algébrica, tá, e coloquei paralelamente, tá, os valores fornecidos pelo enunciado. Então, essa aqui é a fórmula algébrica. Tá? E essa aqui é a fórmula fornecida no enunciado, que é a função horária da partícula. Tá? Então aqui, ó, paralelamente ao 15, quem é? O S0. Então, S0, que é a posição inicial, é 15 metros. Por que metros? Porque ele fala no SI. Tá? No SI. Beleza. Agora reparem aqui uma coisa. Ó. O V ele é substituído por quem? Pelo menos 3. Então a velocidade aqui vai ser o que? Menos 3 metros por segundo. Tá? Então no item era só para indicar quem é o S0 e quem é o V. O S0 é a posição inicial, que é 15 metros. E o V, menos 3 metros por segundo. Então a gente não faz cálculo aqui, é só para destacar. Beleza. Na letra B, ele quer a posição no instante de 12 segundos. Ou seja, a gente vai medir o S0 quando, né, o instante de tempo for 12 segundos. Então, pego aqui a função horária da partícula, tá, e coloco aqui. Ó, troco o 12 pelo T, né, tá aqui em destaque. Faço a conta, ó, 3 vezes 12, 36, ó, menos 36, né, porque menos com mais dá menos. Tá? E aqui a gente tem S é igual a 15 menos 36. Então a posição final será menos 21. Tá? Então para vocês entenderem um pouco o que aconteceu foi o seguinte. Ó, repare, pessoal, o sentido do movimento, ou seja, está orientado para a direita. Tá? Repare que a partícula está se movimentando contrário a esse sentido. Ó. A partícula está indo para a esquerda. Então é natural que a posição final, ou seja, após a posição inicial, seja valores menores do que ela. Então o móvel partiu aqui no 15, né, quando o tempo era 0. Ele se movimentou, ó, passou pela origem, foi, contou 12 segundos e parou aqui, ó, na posição final menos 21. Tá? Então vocês já até podem adivinhar que tipo de movimento é. Não é progressivo, né? Enfim, acredito que essa pergunta será feita no fim do problema. Então vamos lá. Letra C. Bom, letra C. O instante em que passa pela origem dos espaços. Então, pessoal, o que é a origem dos espaços? É onde você tem a reta orientada, né? Você tem a reta orientada. A origem dos espaços é o zero, ou seja, o zero à direita são os valores positivos e o zero à esquerda, os valores à esquerda de zero, são os valores negativos. Então ele quer saber aonde é que ele passa pelo ponto zero, pelo marco zero. Tá? Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos, ó, então ele sugere o seguinte, que a posição final é zero, porque ele vai passar na origem. Então é ali que você quer saber em quanto tempo ele chega. Tá? Então a gente assume que o S final seja zero. Ou seja, a posição que ele vai ocupar é nula. Tá? Então a gente coloca isso na fórmula aqui. Ó. A equação horária da partícula, né, que foi dada no texto, então a gente coloca aqui, ó, 0 no lugar de S é igual a 15 menos 3t. Ou seja, nós vamos saber em quanto tempo ele chegou na posição zero. Tá? Em que instante de tempo. Então a gente tem aqui. Peguei o 3 que está negativo, joguei lá para o lado do zero. Tá? Então o zero some
e você coloca mais 3, porque aqui era negativo. Então a gente fica aqui, ó, 3t igual a 15. Então, como eu quero o tempo, o instante de tempo, então a gente tem 15 sobre 3 igual a 5. Então, 5 segundos. 5 segundos é o tempo o instante de tempo que o corpo leva para sair do 15, onde ele estava, até a posição 0, ou seja, até a origem, tá, do espaço. Tá? Então é isso que a questão pergunta. Então, o último item, né, como eu já meio que adiantei para vocês, que tipo de movimento, como a gente classifica esse movimento? A gente diz que ele é retrógrado, né? Ou seja, ele tem a velocidade negativa, né, voltando aqui acima, para vocês verem, aqui, ó, velocidade negativa, né, e o seu deslocamento escalar também é negativo, ou seja, menor que zero. Então, repare, ó, à medida que você conta o tempo, ó, a posição diminui, ou seja, aqui você estava no tempo zero, onde você começa a contar. Você contou 5 segundos, ó, a posição caiu de 15 para 0. Tá? Então, o deslocamento escalar é negativo. Então, isso aqui é um movimento retrógrado.